idoso que não consegue sair daqui porque a passagem é muito cara. A Lei 10.737, para mim, como profissional, ela vem de encontro com o meu trabalho, né? Por quê? Porque eu vou conseguir captar mais do meu público. Viajar faz bem para qualquer idade, né? E é interessante o governo poder facilitar isso para o idoso, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, contribuiu, ele vai ver culturas novas, vai conversar com pessoas que ele vai trocar experiência de vida. As pessoas que não têm a oportunidade e não têm poder aquisitivo, tendo essa lei, é muito interessante para essas pessoas. Eu já saio alegre uma semana antes, na hora da viagem. Principalmente se for aqui no estado. Eu vou conhecer o que é nosso, onde eu estou. Olá, hoje nós vamos conversar sobre uma série de providências que foram requeridas pela Defensoria Pública de Mato Grosso quanto ao sistema penitenciário, em especial a Penitenciária Central do Estado. Foram feitos mutirões, há alguns pedidos ainda em que a Defensoria aguarda retorno, resposta do Poder Público, do Judiciário, do Executivo. Então, o nosso entrevistado hoje é o defensor público André Rossignolo, que é do Núcleo de Execução Penal, né, da Defensoria, e também compõe aí o Grupo de Atuação Estratégica em Direito Coletivo do Sistema Carcerário. Obrigada, doutor André, por ter aceito o nosso convite de estar aqui. E de início, eu já gostaria que o senhor falasse quais são esses pedidos que vocês fizeram, há quanto tempo eles estão aí aguardando um retorno. Bom dia, gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com os websiders do RD News, todas as pessoas que acessam o site, para a gente poder explicar um pouco do que a Defensoria Pública faz, né, do que está fazendo em termos de sistema penitenciário. Primeiramente, a Defensoria Pública, ela atua no sistema prisional, não é de hoje. Eu mesmo já tenho aproximadamente 15 anos que eu trabalho com a execução penal. Nós somos hoje em 3 defensores públicos em Cuiabá para cuidar da parte dos condenados nas unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande, né? Então, o que aconteceu esse ano foi um fato excepcional de uma operação que a Secretaria de Segurança realizou na Penitenciária Central do Estado, né? Ela é denominada Agente Ellison, que foram retirados vários aparelhos que lá estavam, como ventiladores, aparelhos de som, pertences dos próprios recuperandos, né? Fizeram uma faxina, uma pintura, modificaram algumas coisas internamente na unidade prisional, e aí a Defensoria Pública começou a ser demandada por supostas violações aos direitos das pessoas que ali estão segregadas. E como nós só temos um defensor público que tem atribuição para atuar na Defensoria Pública, lá na Penitenciária Central, para os condenados, a Defensoria Pública Geral, o Defensor Público Geral entendeu por bem montar uma equipe para dar uma atenção especial nesse momento de delicadez que estava passando a Penitenciária Central. Desculpa. Então, o que nós fizemos? Nós montamos uma equipe e nós conseguimos realizar mais ou menos 1.700 atendimentos lá na unidade, que são aproximadamente, esse número varia mais ou menos, mais de 2.300 pessoas presas. Uhum. E nós, com o apoio de outras entidades, a OAB e o próprio Poder Judiciário, nós reunimos e separamos a gente chama de raio, para fazer o atendimento. Então a Defensoria ficou para fazer o atendimento do raio 1, 2 e o denominado shelter e a ala dos trabalhadores. O Poder Judiciário fez o levantamento do raio 3 e a OAB ficou de fazer o levantamento do raio 4. E depois a gente juntar todas essas informações para que nós conseguimos fazer depois, até para dar publicidade ao próprio Poder Judiciário, para a gente verificar se o que nós temos no Mato Grosso é diferente do cenário nacional, né? Então nós fizemos esse trabalho. E concomitante ao atendimento individual dessas pessoas, a Defensoria fez um relatório de inspeção, que resultou num pedido de providências ao Poder Judiciário,
que até a data de hoje ainda está pendente de julgamento. O pedido de providência ele pede a interdição parcial, para que não entre mais ninguém preso na unidade prisional, até que a taxa de ocupação seja reduzida a aproximadamente 137%. Hoje nós estamos com uma taxa de ocupação de 300%. A gente pede que seja determinado a instalação de ventilação mecânica, porque como foi retirada a energia elétrica dos cubículos, das celas, as pessoas que lá se encontram não têm nenhum tipo de ventilação mecânica mais. E a unidade prisional, como todas do estado do Mato Grosso, são antigas e a arquitetura delas não permite a circulação de ar. Então, além da insalubridade, a penitenciária central do estado ela está como um celeiro de propagação de doenças. Porque é um campo fértil para qualquer tipo de doença que, se chegar a começar a acontecer, a forma de transmissão vai ser muito rápida. E nós temos praticamente um município lá dentro, né? 2.400 pessoas, 2.300 pessoas, né? Então, banho de sol, que era uma coisa que vinha sendo feita de forma normal, hoje está interrompido, os banhos não são mais diários, essas pessoas estão ficando presas nos cubículos durante todos os dias, e segundo o relato que nós percebemos, apenas aos finais de semana é franqueado o banho de sol, né? Mas qual a justificativa para isso? A justificativa para isso é que eles precisam fazer uma forma da retirada das celas até a quadra onde é feito o banho de sol, precisa ser feita uma adequação para que os agentes penitenciários não tenham contato direto com os recuperandos, né? E como estão sendo feitas outras obras internas, essas daí ainda não foram feitas. Sempre deixando para ser feita com a promessa que serão feitas, mas ainda não foram. Então, tem esse detalhe também. E temos também a questão da água, que parece que já foi solucionada, que à época, em agosto, estava com problema no fornecimento de água. E os relatos de maus tratos, né? Que aí isso daí a gente não tem como investigar, a gente juntou todo esse material e mandou para o Ministério Público e deu conhecimento até para o próprio GMF, que é o órgão do Poder Judiciário, para que apure essas eventuais irregularidades quanto aos maus tratos. Após a apuração, a Defensoria tem como entrar com as ações cabíveis, mas a questão de apuração não compete à Defensoria. Você falou em 2.300... 2.300 presos, mais ou menos. Em média. Qual a lotação que seria ideal, digamos, do Penitenciária Central? A Penitenciária Central ela tem a capacidade de 851 vagas. Isso daí é um número dado pela Secretaria de Segurança Pública, né? Não quer dizer que tenha 851 vagas, conforme determina a lei. Porque a lei determina, se a gente for exigir o que está na lei, por exemplo, 6 metros quadrados para cada pessoa que lá esteja segregado, nós não vamos ter nem essas 851 vagas. Mas vamos trabalhar com o número de 851 vagas, né? E até 2.300 pessoas lá. No mutirão que vocês fizeram, inclusive, foram detectadas 2 prisões ilegais? A gente recebeu um material da assessoria informando isso. Tinha gente cumprindo medida lá, prisão, e não deveria estar lá, defensor? Assim, o mutirão, ele realizou o atendimento individual dessas pessoas e, segundo dados que eu tenho certeza que são bem próximos da realidade, foram aproximadamente, não só do mutirão, mas aproximadamente saíram da unidade prisional quase 500 pessoas depois que começou o mutirão. Então todas que saíram, de uma forma ou de outra, deveriam sair, né? É que nós pegamos um caso um pouco mais grave, de que uma pessoa que estava respondendo a um processo criminal, sendo acusada com o nome de outra pessoa. Né? Então nós detectamos lá depois, nessa análise de 1 a 1, esse caso específico de uma pessoa que, na verdade, ela estava presa com o nome de outra pessoa. Né? Mas várias ações foram entradas, mais de 100 habeas corpus
foram impetrados e mais aproximadamente 500 pessoas saíram depois que começou essa força-tarefa. Mas, como eu disse, saíram, mas entraram também outras. Então, o saldo é de aproximadamente 137 pessoas a menos, por conta das que saíram e que entraram. Então, o que a gente queria? É entrar com a interdição, que o Poder Judiciário interditasse, porque a tendência, se não entrar, é ir diminuindo um pouco. Né? E onde que a gente vai colocar essas outras pessoas? Em Várzea Grande, há a previsão de entrega de uma nova unidade prisional. Né? E existem outras medidas que podem ser tomadas. Por exemplo, prisão domiciliar. Por exemplo, antecipar o prazo de quem tem direito para sair. A pessoa está com direito para sair daqui a 6 meses. Antecipa, coloca ele em prisão domiciliar. Com uso de tornozeleira. Com uso de tornozeleira. É uma forma paliativa de continuar com esse super encarceramento. E isso não é uma fórmula mágica. Isso aí já foi, inclusive, tema e é autorizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Por esse estado de coisas inconstitucionais. Essa é a expressão. A gente chegou num ponto de tanta inconstitucionalidade, de tanto desvio das finalidades, de tanta violação, que é preciso intervir, né? E, obviamente, que se o Estado como todo não consegue, não pode ser colocado sempre na conta daquele que é o indivíduo, que é a razão do ser do Estado, né? Acaba que as violações acabam se tornando tão corriqueiras e normais, né? No meio, em todo esse sistema, né? Partindo um pouco para a questão talvez mais filosófica, digamos, né? A gente vê muito, toda vez que o site, por exemplo, coloca alguma notícia relacionada a direitos humanos, né? Enfim, o próprio Romilson Dourado, que é o proprietário aqui do site, fez uma publicação recentemente falando da questão do que se fala aí, né, que é voz popular, bandido bom é bandido morto, né? E aí, assim, a chuva de críticas e de pessoas que apoiam esse pensamento é muito grande. E, assim, claro que o senhor que atua nessa área deve ver muito isso, né? Mas, assim, em todo esse tempo de experiência, né, que o senhor viu aí, o que seria necessário ou possível para realmente se acreditar que é possível um ser humano que praticou um crime ou até mesmo crimes bárbaros, né, ou hediondos, possa ou tenha essa chance de se recuperar e tem esse direito de ser tratado como ser humano, né? Porque da forma como a gente vê, a gente não trata animal. O animal, todo mundo hoje em dia tem toda uma consciência para cuidado com o animal, né? O que fazer, defensor? Não sei se é algo tão complexo para a gente discutir. Problemas aqui, complexos, né? Não têm soluções simples, né? Problemas complexos são enfrentados com a complexidade que eles requerem. Mas o que eu tenho... Mato Grosso não está fora do cenário nacional. O que nós conseguimos aqui no Mato Grosso é que não fosse entrado na estatística negativa desses massacres que aconteceram no Rio Grande do Norte, no Amazonas, em Rondônia, né? Mato Grosso ainda não faz parte dessa triste realidade, porque ainda as pessoas envolvidas, juízes, promotores, os próprios agentes, diretores de unidades prisionais, né? Defensores públicos, eles fazem a diferença na prática, nesse caso do sistema penitenciário. O que nós precisamos primeiro, prioridade na política pública, né, de ressocialização. No Brasil, nós temos vários casos, e Mato Grosso também tem, que a penitenciária central do Estado hoje, por ser a maior, por ser a mais complexa, ela acaba dando a entender que tudo no Mato Grosso é a penitenciária central do Estado. E não é. Nós temos vários casos de ressocialização. Nós temos aqui em Cuiabá, o Centro de Ressocialização de Cuiabá, que tem hoje lá aproximadamente 1000 pessoas, mas que a maioria trabalha interna e externamente. Né?
A gente tem um convênio com a Prefeitura Municipal, com órgãos do próprio governo, inclusive a Defensoria Pública, que aloca a mão de obra dessas pessoas. Nós temos um presídio feminino que volta e meia está voltando a fazer esse trabalho de ressocialização, colocando essas mulheres para trabalhar, para estudar, né? Se a gente sair no nosso dia a dia e parar, porque isso acaba nos automatizando e fazendo, mas se a gente estudar e se a buscar lá atrás, drogas, bebida e família desestruturada são as causas de que levem essas pessoas para o sistema. E o sistema depois traga essas pessoas. Infelizmente, é muito difícil sair depois, se obviamente ela não tiver a força de vontade por ela. A gente tenta ajudar com algumas ainda ações paliativas, mas se o Estado não investir na recuperação dessa pessoa e ela não tiver por vontade própria ela sair, dificilmente ela vai sair. E ela vai trazendo os familiares, que tem que ir lá passar por todo aquele constrangimento de visita, de filhos. Você vai numa unidade, passa em frente durante o dia de visita, aquelas crianças, tudo começa naquele, já desde a da pequena infância ali, passando que aquilo seja natural, seja normal, essa realidade, eles vão crescendo com aquilo ali, infelizmente. Então nós temos que ter essa prioridade, porque nós não temos prisão perpétua, né? Uma hora ou outra, essa pessoa que está lá dentro, ela vai sair. Então nós temos que trabalhar para ver se quando ela sair, se ela não sair melhor, pelo menos não tão quanto ela entrou, para não reincidir. Para ela não reincidir. O senhor assistiu o filme O Carcereiro, que está em cartaz aí nos cinemas, filme nacional? Eu assisti também uma outra série chamada Irmandade, né? Né? No Carcereiro, o filme, eles mostram um pouco a questão das facções, né? Um preso de facção, para vocês, profissionais da área, ele deve ser considerado um preso comum? Como é que vocês lidam com essa questão de facções? A gente sabe que aqui em Cuiabá já está entrando, já existem facções criminosas, né? Há essa preocupação do crescimento dessas facções? Então, as facções, eu acho que elas são um pouco glamorizadas pelas pessoas, pela imprensa, porque assim, é uma coisa um pouco abstrata, né? Se você tem uma ideia, nesse mutirão que nós fizemos da Penitenciária Central, 70% das pessoas que lá estão responderam que não tinham advogado e que estavam sendo atendidos pela Defensoria Pública. Eu não quero dizer que os 30% que têm advogados são de faccionados, não é isso. Mas se nós temos 70% que são da Defensoria Pública, quer dizer, não é essa maioria, porque será que a facção nem um profissional conseguiria pagar para essa pessoa? Então, assim, nós temos uma grande massa que precisa ser trabalhada lá dentro. Óbvio que as facções é uma realidade, mas às vezes se dão mais importância do que elas próprias têm. A gente sabe, e informalmente isso é tratado, que a facção PCC, ela está isolada em Várzea Grande no centro de provisório de Várzea Grande. E a facção denominada Comando Vermelho estaria no raio 5 da Penitenciária Central, que é o raio mais seguro dentro da Penitenciária Central. Nós temos 170 pessoas aproximadamente em Várzea Grande e 170 pessoas no raio 5. E o resto? Então nós temos muito mais pessoas segregadas que servem de massa de manobra do que especificamente tidas como de facção. E essa classificação ela é um pouco genérica. Não há uma forma de classificar categoricamente se essa pessoa é ou não é. Os dados indicam que não é tudo isso. Bom, de qualquer forma, acho que a gente está até estendendo um pouco mais, mas uma realidade a sociedade tem que encarar. Como o senhor falou aí, não existe prisão perpétua no Brasil, então assim,
tem que se haver essa preocupação de levar os direitos, garantir os direitos e buscar, né, formas de ressocializar essas pessoas, porque elas vão, mesmo que cumpram o máximo permitido pela Constituição, 30 anos, elas vão ter que sair um dia, né? O que o senhor espera, assim, para esse futuro, para esse sistema aqui no Estado, professor? Eu espero que a gente possa avançar e trazer práticas exitosas de outros estados e reforçar as que nós temos aqui. Quero um dia voltar aqui e falar que a Penitenciária Central do Estado, a maior, oferece uma quantidade de aproximadamente 50% ou mais das pessoas que lá estejam presas ao trabalho, ao estudo, a tratamento de drogas, né, para que essas pessoas que estejam lá hoje, que hoje estão enjauladas, elas tenham a perspectiva de conseguir alguma política pública que lá atrás não lhe foi concedida, foi faltada por N fatores, nós não vamos aqui discutir, mas eu quero voltar aqui com essa sensação e replicar os projetos exitosos do Mato Grosso que nós temos, né? Que a gente às vezes só pensa no lado negativo, e unidades como Rondonópolis, que tem bastante frentes de trabalho, como o nosso Centro de Ressocialização de Cuiabá, o Presídio Feminino, né? E também Várzea Grande, que é uma outra que também não chega essas frentes de trabalho, de estudo, que a Secretaria de Segurança invista, que coloque essas pessoas, que a gente possa utilizar a mão de obra do preso para ele próprio se qualificar e dar uma esperança para ele. Porque se a gente não tiver esperança na vida, a gente praticamente não vive, né? Tá joia, muito obrigada novamente. Não é nada. Agradeço e estamos à disposição para se Deus quiser, trazer melhores exemplos e práticas mais positivas do sistema penitenciário. Já fica o convite. Obrigado. Obrigada. Nós conversamos com André Rossignolo, defensor público do Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública de Mato Grosso. Então essa entrevista está disponível aí no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Você que atua na área, você que conhece pessoas que têm às vezes parentes, tem pessoas que estão ali segregados, convido você a compartilhar essa entrevista para saber o que está sendo feito, né? E trazer um pouco essa reflexão aqui. Um dia, esses homens, essas mulheres sairão e estarão na sociedade, né? O que nós queremos deles. Então, fica essa dica para você. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima. É isso mesmo.